Evangelho. Amigos, boa tarde a todos. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. É sempre uma alegria renovada poder voltar à casa de Sheila. E hoje em especial o Dia da Mulher, em homenagem não apenas ao Espírito que encarnou na indumentária feminina e que nós a conhecemos como Sheila, mas a todas as mulheres valorosas, trabalhadoras das casas espíritas que estão aí como trabalhadoras do Senhor, fazendo com que a sua mensagem continue frutificando entre nós. Então, para todas as mulheres, inicialmente eu proponho aqui presentes, ausentes, encarnadas, desencarnadas, uma salva de palmas. E que essa mensagem, que essa homenagem, se estenda durante todo o ano e não fique circunscrito apenas no dia de hoje. Que nós homens saibamos valorar a importância da mulher para todos nós, porque é através delas que nós reencarnamos. E hoje, especificamente, conforme anunciado, nós vamos falar sobre esse tema de grande importância para nós, que é sobre as recompensas celestes. Porque, de alguma sorte, todos nós estamos em busca de recompensas. E nós vamos encontrar esse tema no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai tratar sobre a temática central, os trabalhadores da última hora. E é interessante porque esses trabalhadores e trabalhadoras da última hora não são outros nem outras que não nós mesmos, espíritos encarnados que entramos na proposta de fazer com que a mensagem do Cristo possa verdadeiramente ser implantada entre nós. E segundo os espíritos, os espíritas em particular, são aqueles que têm esta responsabilidade de fazer com que, de fato e verdadeiramente, essa proposta do reino de Deus na terra se cumpra, que nós possamos, desde já, e quem sabe ainda nesta encarnação, termos os frutos, se não ainda pelo nosso nível evolutivo de 100%, mas pelo menos que alcancemos, enquanto estamos de passagem pela indumentária corporal, pelo esforço, pela dedicação, pelo trabalho, pelo investimento, alcancemos 60, 30 por 1, porque isso é algo importante, pois que essas recompensas celestes são as consequências desses investimentos que nós fazemos em cada oportunidade existencial no corpo físico, considerando que a nossa destinação é para a felicidade. Justamente nesse capítulo 20 do Evangelho, Kardec ele vai tratar também desta questão da felicidade, porquanto é a nossa destinação. Caminhamos todos para sermos felizes, mas dependerá desse investimento, dessa proposta, desse trabalho que nós estivermos fazendo a cada oportunidade que estamos tendo para nos lapidarmos do ponto de vista moral e espiritual. Portanto, o trabalho, enquanto lei natural da vida, é que vai nos facultar esse desenvolvimento não apenas intelectual, material, mas sobretudo o despertar da nossa consciência enquanto unidades divinas. Porque Deus não privilegia ninguém, Ele possui leis, e essas leis serão de acordo com o bom ou mau uso que nós fazemos delas. Então, as recompensas, poderíamos dizer, que são os resultados daquilo que nós fazemos, consciente ou inconscientemente, das oportunidades que a vida vem nos oferecer.
Daí porque ele vai se apropriar, Kardec, de uma passagem evangélica justamente para abrir o capítulo, que traz exatamente essa temática, os trabalhadores da última hora. E é interessante porque nesta parábola ele vai tratar exatamente dessa questão das recompensas, que no nosso primeiro estágio de consciência amadurecida, nós nos prendemos às recompensas transitórias do mundo material. E então ele começa dizendo, Jesus, que um pai de família saiu de madrugada para aliciar trabalhadores para a sua vinha. E ele saiu em várias horas do dia, seja na terceira, seja na quinta, seja na sexta, seja na nona e na 10ª hora, que seria no final da tarde. E em todos esses períodos ele foi até a praça e encontrou homens que ali estavam descansando ou sem a oportunidade de terem uma possibilidade de trabalho. Porque enquanto lei natural da vida, é o trabalho que vai movimentar e regular a harmonia e o equilíbrio das sociedades. Os progressos que nós já realizamos até então são oriundos, consequências justamente desse investimento, desse trabalho laborioso que todas as gerações que nos antecederam fizeram e que nós, por nossa vez, estamos deixando para aquelas que irão nos suceder. Então, quanto mais consciência eu tenho do meu papel, da minha função, da minha atividade, do ponto de vista do trabalho, melhor para deixar algo de melhor para aqueles que virão depois de mim. E quanto mais amadurecido do ponto de vista espiritual, eu vou fazer com que a Terra, considerando que as recompensas celestes têm a ver direta e indiretamente com a transformação moral e espiritual da Terra, vão fazer com que essas novas gerações, que não serão outros senão os espíritos que ora aqui se encontram, logo nós mesmos, revestidos de novos corpos e mais amadurecidos do ponto de vista moral e espiritual, faremos com que de fato e verdadeiramente se cumpra a vontade de Deus, nosso Pai, que está nos céus, que a Terra se torne um planeta de mansos, de pacíficos, de filhos de Deus. Considerando que nós estamos nesse trânsito, fazendo com que a Terra saia desta condição primária de provas e de expiações para uma condição de regeneração. Então, queiramos ou não, façamos ou não a nossa parte, fato é que ela um dia haverá de atingir esta condição de maioridade espiritual. E essas recompensas celestes serão para aqueles que estiverem investindo o seu tempo, a sua atenção, a sua vida em prol desse desiderato, desse objetivo. Mas enquanto ele, o pai de família, que saiu a aliciar os trabalhadores para a sua vinha, ao encontrá-los, combinou com eles que dariam a cada um deles, ao final do dia, um denário. E assim todos aceitaram e foram trabalhar na sua vinha. E no fim da tarde, conta ainda Jesus nessa passagem, que ele então, o senhor da vinha, chama todos os trabalhadores e pede aos seus servos que comecem a pagar a eles de trás para frente. Ou seja, aqueles que começaram na 10ª hora e aqueles, por fim, que começaram no primeira hora do dia, de madrugada. Porque ainda hoje nós vemos assim, pessoas, trabalhadores que 4 horas da manhã, 3 horas já estão acordados para pegar o buzu e começar a trabalhar. Outros vão às 8, outros às 9, outros às 10, às 12, e tem alguns até que começam na parte da tarde, a depender do seu horário de trabalho. Então não tem nada de incomum, de irreal nessa parábola.
e todos recebem de acordo com aquilo que foi combinado do ponto de vista contratual ou mediante as suas conquistas, considerando que os trabalhadores anônimos, eles fazem os seus horários e eles recebem mediante aquilo que eles conseguiram produzir. Pois bem, quando chegou o fim da tarde, o Senhor então manda que se pague. E aqueles que começaram na primeira hora, em vendo que os últimos receberam igualmente um denário, eles imaginaram que por sua vez receberiam mais, considerando que aquele homem era bom e justo, o Senhor da vinha. E assim eles aguardaram serem chamados para então receberem um pouco mais daquilo que ficara combinado. Mas para a surpresa deles, eles viram que receberam a mesma moeda que aqueles últimos, e eles se chatearam. Também nada diferente de qualquer um de nós que acha que sempre merece mais do que é justo ou do que fizemos para receber. E eles então vão reclamar ao Senhor da injustiça por parte dele. E o Senhor, por sua vez, que era justo, misericordioso e bom, disse-lhes a ele que não tinha nada de errado, porquanto o contrato estabelecido seria um denário. Se ele, por sua vez, resolveu dar o mesmo valor àqueles últimos, tanto quanto aos primeiros, não tinha nada que estivesse contrário às regras. E aí ele vai questionar: por que me tentas só porque eu sou bom? E eles então vão de cara feia embora da vinha do Senhor. Como todas as parábolas de Jesus, essa também é uma metáfora, ela é simbólica, mas tão atual como vimos quando da época quando contada por Jesus. Porquanto ainda hoje, nós vemos isso muito claramente. E o interessante é que no bojo da história em si, tem esse elemento da recompensa, do valor que haverá de receber aqueles trabalhadores. E como nós vimos, e como está lá no Evangelho, no capítulo 20, nós percebemos que ainda hoje, tal qual ocorria à época do Cristo, o nosso olhar, a nossa ambição, a nossa preocupação ou necessidade ainda estão voltadas para o que é material. A recompensa pecuniária, do valor monetário, de quem ganha mais, porque existe entre nós ainda, dentro dessa sociedade consumista e materialista, egóica, o prazer do obter cada vez mais nesse processo competitivo para superar aquele outro com o qual concorre. Que as nossas recompensas, que o tempo que nós gastamos do ponto de vista existencial, dos meus 50, dos meus 60, dos meus 80 anos, quando nós vamos fazer a nossa investigação mnemônica, quando nós vamos ver a nossa história de vida, nós vamos perceber que por mais prazerosa, por mais benéfica que ela possa ter sido, mas fora construída na base dos elementos materiais, das apropriações das coisas que sabemos que não levarão para essa realidade espiritual, que muitas vezes elas não trazem esse sabor de vitória espiritual. Porque se assim não fosse, nós não estaríamos do ponto de vista moral, espiritual, coletivamente, nessa condição ainda empobrecida desses valores e dessas recompensas celestiais. Porque até quando nós estamos em busca dessas recompensas, que são na verdade consequência das nossas conquistas ao longo das nossas reencarnações, elas são de alguma sorte competitivas. No sentido de que eu quero o melhor posto, eu quero a melhor tarefa, eu quero aquela que eu possa ser visto, aplaudido, aquela que me traga reconhecimento, porque uma recompensa pode ser um aplauso ao final de uma doutrinária, que pode ser um elogio, falávamos aqui sobre isso,
pode ser um presente ou qualquer coisa que represente na nossa humanidade ainda algo que eu queira reconhecer o valor do outro. Mas quando isso não vem, quando não acontece, nós ficamos um tanto quanto apreendidos, chateados, entristecidos, achando que nós nos esforçamos muito e, no entanto, aquela recompensa, sequer pelo menos de um obrigado, não veio. E isso chateia muita gente, dizendo assim: eu a partir de agora não faço nada, eu agora não ajudo mais ninguém, vou deixar de ser bonzinho, porque por mais que eu faça, ninguém reconhece. Já ouviram isso? Pois bem, não é diferente dos nossos dias. Então as nossas recompensas, elas ainda não são da perspectivas do Espírito celestiais, porque serão as consequências, e já dissemos, desse movimento que fazemos, reconhecidamente ou não pelo outro, desse cumprimento do dever. Porque esses que vieram na 10ª hora, tentando traduzir um pouco essa passagem evangélica, para entendermos o valor dessas recompensas celestiais, foram aqueles espíritos que no decorrer das suas sucessivas reencarnações, que igualmente começaram na madrugada, na 1ª hora, mas que hoje, por merecimento, pelo esforço empreendido no investimento da sua identificação espiritual, hoje já não precisam mais começar lá atrás. Tal qual, se quisermos fazer uma relação com o estagiário que está começando na empresa e daquele que já é talvez o gerente, o supervisor. Já existem regalias, direitos que este que está entrando agora na empresa não pode exigir, querer daqueles outros que já estão há 30, 20 anos. Pela dedicação, pela fidelidade, pelo trabalho, pela disponibilidade, porque o verdadeiro trabalhador da última hora é aquele que se disponibiliza para o serviço, independentemente de qual seja o serviço. E nós vemos que dentro dos nossos arraiais religiosos, nós ainda fazemos preferências por esse ou por aquela atividade espiritual, por esse ou por aquele trabalho que vai fazer com que eu seja reconhecido perante os outros. Para Deus, disso nada importa, porque não é o trabalho em si que vai trazer para eles o fruto, seja de 30, de 60, de 100 por 1, enquanto recompensas celestiais do que fizeram. Mas pela intencionalidade, pelo sentido verdadeiro de servir. Nesse ponto, nós podemos considerar, porque vem aqui à mente, aquela outra passagem do Evangelho, em que Jesus vai chamar os seus discípulos e apontar para aquela mulher, fazendo uma homenagem ainda a elas, que ali estava na fila do gasofilácio para fazer a sua oferenda no altar. E Jesus então chama aqueles homens e lhes diz: está vendo aquela mulher que ali está, junto com seu filho? Dentre todos aqueles que fizeram suas oferendas, aquela foi a que mais agradou a Deus. E somente um espírito feminino é capaz de agradar a Deus nessa intensidade. Porque a questão não está na indumentária física corporal, na materialidade, porque é um despojo humano que um dia nós vamos deixar de ter. É uma veste, é um corpo necessário, importante para o espírito, mas que não nos pertence. Mas o que eu faço com ele durante a reencarnação é o que vai gerar, e veremos no decorrer do tempo do nosso encontro de hoje, as recompensas ou as penas futuros. Porque todos nós, e Kardec vai trabalhar muito bem isso, na 4ª parte do Livro dos Espíritos, em particular, no capítulo 2, quando ele vai tratar das penas e gozos futuros, ele vai dizer que todos nós, espíritos, trazemos, enquanto espíritos encarnados, trazemos uma intuição
algo interno, ainda que não revelado, comprovado, de que o nada não existe. Por que o nada não existe? Porque nós existimos. Porque essa não é a primeira, como não será a última experiência corporal. Que nós estamos em trânsito, saindo de uma para uma outra reencarnação. E que intuitivamente nós sabemos que existe essa realidade do Espírito, porque somos nós. É como se nós perdêssemos a nossa própria identificação. Momentaneamente estamos esquecidos, é verdade, porquanto o pensamento, a matéria, o corpo, ela diminui as sensibilidades, as possibilidades de percepção, mas isso por falta igualmente do investimento, do treino, da meditação, da oração, do desprendimento do corpo, por falta desse desapegar-se da matéria, quando Jesus vai propor que ali deveria ser as nossas riquezas, as celestiais, que nós deveríamos ir em busca delas em detrimento das materiais. Mas ainda hoje, por mais conhecimento, por mais verdades que poderiam nos libertar, nós ainda preferimos o que é transitório. E como consequência, sofremos a perda, a não realização, as não conquistas, tal qual ocorrera com esses homens da passagem. Porque se fossem almas mais espiritualizadas, ficariam felizes, porque todos ganharam na mesma quantidade. Estamos todos aqui para servir. A vinha do Senhor é o mundo, é a terra na qual Ele nos colocou para que nós fizéssemos um bom trabalho, que deixássemos, tal qual ocorrera com Bezerra de Menezes, com Sheila e tantos outros, pegadas de luz para aqueles que viessem depois de nós. Se hoje nós a referendamos como a alma do bem, uma alma que merece o nosso crédito, o nosso valor, as nossas petições, é porque sabemos que no bojo da história desse espírito, não apenas como a enfermeira alemã, mas fruto desse laborioso trabalhos reencarnatórios, ela hoje tem a permissão de trabalhar na vinha do Senhor, na frente de equipes que transitam pelas zonas de dor e de sofrimento para resgatar essas almas, muitas delas provavelmente sendo como as nossas. Que aqui estamos na sua casa para buscar o lenitivo, para buscar ajuda, para buscar o tratamento. E quando nós adentramos porta adentro a essas salas que compõem a casa, para esses múltiplos tratamentos, é sobre a direção, a coordenação, a orientação desse espírito, que provavelmente fora convidada na 10ª hora para fazer frente ao trabalho de ressurreição, de transformação, de renovação do planeta Terra. Porque se ela estivesse começando na 1ª hora, provavelmente não estaria na condição de liderança. Ninguém se torna líder da noite para o dia. Em qualquer área, em qualquer extrato social, cultural, não é por aí. A lógica, o bom senso nos diz isso. Não damos tarefas complicadas, difíceis, complexas para aqueles que estão começando a sua trajetória, mas para aqueles que já foram burilados pela experiência, pela vivência dos anos. Basta olharmos os currículos. Quando nós analisamos um currículo para contratar aquele candidato, nós vamos ver o quê? Quais são as suas experiências? Quais são os seus títulos? Quanto tempo tem de serviço prestado naquela área? Porque se quando nós assim o fazemos não está errado, por que estaria quando tratamos das coisas de Deus? Por que as coisas de Deus, esses celestes, deveriam ser feitas no passe de mágica, do oba-oba,
dos privilégios que nós ainda estabelecemos entre nós, mas que sabemos que não é legal, que não é justo, porque tem alguém dentro daquela empresa há mais tempo que mereceria muito mais a função do que aquele outro que está chegando, sem grandes créditos, sem grandes possibilidades de execução. Então, logo, as recompensas celestiais, como consequência ou fruto desse laborioso trabalho do Espírito imortal, depende de cada um de nós. Depende daquilo que eu faço. E que hoje, mediante o conhecimento libertador, nós temos condições de sairmos daqui mais enriquecidos, valorados, frente a esses espíritos amigos, para adentrarmos ao mundo espiritual nesta condição. É interessante, para quem ainda não leu, não conhece o capítulo 20 do Evangelho, é que talvez seja o mais curto dentre todos. Me parece que sim, considerando que o mais longo é o quinto. Esse eu tenho certeza, que é Bem-aventurados os aflitos. Olha que coisa interessante. É o quinto, porque de alguma sorte é o que nos caracteriza: o sofrimento, a aflição, a sombra, e precisamos ser consolados. Mas os trabalhadores da última hora, que são aqueles espíritos mais avantajados, mais despertos, conscientes, Kardec vai colocar também, enquanto subtópico, a missão dos espíritas. Porque os trabalhadores da última hora somos nós que, mediante o trabalho feito na vinha do Senhor, haveremos de ter essas recompensações celestes. E essas recompensações, diga-se de passagem, elas não advirão depois que sairmos do corpo físico. Pode e acontece muitas vezes que os resultados já se advém, já se percebe, já se tem na própria encarnação. E o reconhecimento, ele é interno, ele é pessoal. Uma sensação de bem-estar, de prazer, de felicidade, por estar ao lado do mestre, ao lado do gênio, Eugênio. Como é bom saber que fazemos parte dessa equipe do Sheila, porque isso vai ser recompensado, escrito, quando não há uma segunda intenção. Está lá no Livro dos Espíritos também. Qual é o sentido verdadeiro da caridade? Qual seria a maior de todas as virtudes? Melhor dizendo, é aquela, ao final da resposta, a verdadeira caridade. Mas a caridade que é feita sem segundas intenções. Porque se você faz com a mão, querendo que a outra veja, aplauda, aí já recebeste a tua recompensa. E é o que nós estamos fazendo ao longo de toda uma existência corporal. E em busca das recompensas, dos títulos, das riquezas do mundo, e todas elas também passarão. Todas elas também ficarão aqui entre nós, por mais honestas, por mais respeitáveis que tenham sido essas conquistas. Mas para Deus, de nada disso terá valor. Voltando à mulher, aquela viúva. E aí aqueles homens então perguntaram: mas por que, Senhor? Porque todos aqueles outros homens que estavam fazendo a oferenda no gasofilácio estavam dando grandes quantidades de riquezas, sacos e mais sacos de dinheiro. E Jesus então traz a resposta: porque todos estão dando daquilo que tem de excesso. Para Deus não tem significado. Não é a quantidade, é a intenção. Mas aquela mulher deu daquilo que não tinha sequer para alimentar o seu filho. Mas em cumprimento do dever, mas diante do desejo de servir, seja o copinho, seja o copinho não,
seja água num copinho, seja ainda a doutrinária fazê-la, seja ainda dar o passe ou trabalhar como médium na sala mediúnica, nada disso tem valor para Deus se não for feito com desprendimento, com sinceridade, com desejo sincero de ajudar, de ter a alegria de estar na vinha do Senhor trabalhando frente à mudança e a transformação que haverá de ocorrer mais cedo ou mais tarde nas nossas terras brasileiras e no nosso planeta como de um modo geral. Então essas são as recompensas celestiais, porque todo o trabalho ele é visto, ele é computado, ele é registrado, não por Deus, há de se dizer isso também, mas na nossa consciência, porque quem vai determinar a felicidade ou a infelicidade, as penas e os gozos futuros é a consciência. Lembrando daquela conhecida pergunta e resposta do Livro dos Espíritos, onde se encontra escrita a lei de Deus no homem. E prontamente eles disseram a Kardec: na consciência. E a consciência não está fora, está dentro de cada um de nós. É a consciência que nos recompensa. A exemplo de ícones que nós temos e que nós reconhecemos como valor, como importância no âmbito da caridade verdadeira. A exemplo de Madre Teresa, de Irmã Dulce, hoje santa, o reconhecimento que seria a recompensa dessa santidade não está no título auferido pela igreja. Claro que não. Ela já era santa antes mesmo desse desejo de ser reconhecida beata e depois santa. Porque ela era uma trabalhadora da vinha do Senhor. Ela caminhava e vinha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, com o único desejo de servir ao seu Senhor, que não eram os homens, mas a partir deles agradar ao verdadeiro Senhor da vinha, que é Deus. Que é esse homem que saiu de madrugada simbolicamente para aliciar os seus. Disse Jesus: eu trabalho e o Pai trabalha ainda hoje, porque é da lei de Deus, e o trabalho de Deus é criar. Ele está incessantemente criando pelo impulso da força do amor. E essas recompensas celestiais advirão quando o nosso trabalho for fruto desse impulso do amor que sai de mim e é capaz de contagiar o outro para igualmente se filiar àquela tarefa, àquele trabalho. Independentemente das horas trabalhadas, porque o melhor trabalho é aquele que a gente faz com prazer, com felicidade. É aquele que nos traz uma sensação de alegria interna. E as pessoas dizem: você não vai parar de trabalhar, descansar, você quer morar aqui dentro? E a gente reconhece que apesar do cansaço físico, uma sensação de prazer e de bem-estar nos retroalimenta, e isso não gera um cansaço, uma doença, uma fadiga em que pese a necessidade do repouso, do descanso. Missão dos espíritas está no capítulo 20 do Evangelho. Ide e pregai. Os tempos por fim são chegados para que haja essa mudança de consciência em relação ao trabalho que precisamos fazer. Porque o trabalho ele é material como uma necessidade de sobrevivência, pois não podemos nos tornar dependentes da sociedade nem de ninguém. Se temos forças, se temos condições, que se nos é possível trabalhar, trabalhemos. Porque aí também existe o valor e a recompensa. Não fiquemos subjugados ou dependentes a quem quer que seja. Mas para além do trabalho material,
existe um trabalho espiritual. E o trabalho espiritual não é apenas o trabalho nas casas espíritas, nas igrejas, nos templos, seja ele qual for. Mas é o trabalho do autoencontro consigo mesmo. O trabalho do autoconhecimento da sua realidade de espíritos imortais, de filhos de Deus, aqueles que já se colocam, do ponto de vista da existência, como co-criadores com Deus, tal qual acontece com os espíritos que nos acompanham, que já percebem em nós o desejo, a sinceridade do serviço, e eles nos incentivam, porque os bons como os maus espíritos estão no nosso entorno, estão a nos acompanhar, estão a nos ver o que fazemos, e mediante a nossa intenção, nosso desejo íntimo, eles vão estimular aquela demanda, aquela necessidade. Então, se nós queremos sair da nossa condição ainda primária, doentia, da nossa condição enfermiça, trabalhemos em prol de nós mesmos, porque a caridade que nós fazemos ao outro, e consequentemente as recompensas virão, nós não estamos fazendo para ninguém, que é um equívoco da nossa parte muitas vezes. O prato de sopa, o lençol, o agasalho, a casa que eu construo, o dinheiro que eu invisto em benefício de alguém, eu não estou fazendo para ninguém, eu estou fazendo para mim mesmo. Então essa consciência é importante para que não passemos uma existência inteira apenas na condição de ouvintes. É bem verdade que ainda assim é uma conquista, porque antes nós guerreávamos, antes nós estávamos acéfalos, perdidos, desorientados, até que o Senhor da Vinha chegou de uma forma despretensiosa e anunciou para aqueles que ali estavam, inicialmente 2 deles, os convidando a entrarem nessa proposta da implantação do reino de Deus. Simão, larga as tuas redes, porque a partir de hoje serás pescador de homens. Automaticamente ele disse sim, Senhor, e carregou consigo seu irmão. E a partir daí Jesus começa a fazer o seu grupo, que podemos associar àqueles da 10ª hora, porque Jesus já os conhecia, porque Jesus sabia que eles não faziam mais parte nem da 1ª, nem da 3ª, nem da 5ª, nem da 6ª hora, talvez da 9ª, da 10ª, porque ainda eram almas rebeldes, impuras, estavam ainda em processos de maturação, é verdade. Daí porque Pedro, o primeiro a escolher, cortou a orelha do soldado mau, porque ainda existia um instinto, a agressividade, a violência, o desejo de defender o Cristo, tal qual fizeram Judas, que queria uma recompensa material, mesmo pensando no reino de Deus, mas ele teve aquele impulso de dizer onde estava Jesus, o traído, e logo depois que a consciência luziu, ele suicida-se, como sendo as penas futuras dos atos cometidos no presente, porque nada passa despercebido da lei de Deus, sejam as coisas boas, sejam as coisas não boas. Então, espíritas, trabalhadores da última hora, ide e pregai o Evangelho de sempre. Comecemos a pregá-lo para nós mesmos, na medida em que nós vivenciamos. E qual será esta recompensa celeste? Do reconhecimento da mudança que já conseguimos fazer em nós mesmos. Porque não tem coisa mais agradável para o espírito é olhar para trás e perceber que ao longo daquele período de investimento, hoje
ele já não é mais aquela pessoa de ontem, de antes, que entrou de uma forma e que hoje percebe-se de uma outra forma, e uma outra forma melhor, uma nova roupagem, que na doutrina espírita nós chamamos do homem novo. É um homem novo que vai se constituindo na medida em que ele investe em si mesmo, e por extensão, analogia, ele o faz para aquele que está mais próximo de si. Porque nesses embates, nessas experiências humanas diárias, nas provas, na labuta, nas perdas e nos ganhos, que nós vamos nos aprimorando, vamos nos melhorando. Nós vamos nos transformando para melhor, porque aí está o objetivo da encarnação. Está lá em Kardec, salvo engano, na 132, no Livro dos Espíritos. Qual é a finalidade do Espírito, ou da encarnação para o Espírito? Deus a impõe com a finalidade de vos levá-los à perfeição. Sendo que para uns é prova, para outros missão, os dá 10ª hora. Esses espíritos aquinhoados, desse Espírito do Senhor, são os aquinhoados da 10ª hora. Daqueles que já não precisam trabalhar todo dia, porque um dia também passaram por isso, mas que investiram no labor, que foram se aperfeiçoando, melhorando, e que hoje podem estar à frente do comando. É o que diz também o Evangelho. Para estes serão dados tarefas muito mais complexas, tal qual ocorre no exército. Você começa como um soldado raso, e na medida que você vai se graduando, vai conquistando as patentes, você pode chegar a uma condição de general. Porque é da lei, não poderia ser diferente nas questões celestiais. Nada é dado que não seja por merecimento. Nesse particular, podemos dialogar com aquela outra parábola dos talentos. O trabalhador da última hora é aquele que conseguiu multiplicar os seus talentos de 2 para 4, de 4 para 8, de 8 para 16 e assim sucessivamente. Mas aqueles que vivem ainda hoje as penas futuras, que já se representam no presente, são aqueles que enterraram o talento. Foram aqueles que disseram: não, eu estou de boa aqui, que trabalhar uma hora dessa, um domingo ensolarado, que foi o que aconteceu hoje. Mas nesses últimos domingos, dias de sol, eu quero pegar uma praia, eu quero curtir, eu quero viajar, eu quero viver a vida, deixar que a vida me leve. Que nada, isso aí é para quem não tem o que fazer, eu tenho. E passa uma existência toda tal qual a cigarra, naquela fábula da formiga e da cigarra, é assim? Que ficou só cantarolando, curtindo a vida. E quando veio o inverno, quando vieram as provações, quando vieram a necessidade do testemunho, não tinha a solidez moral do espírito que já conquistou para fazer frente à experiência, para adquirir o merecimento de avançar a uma nova categoria, saindo dos imperfeitos, dos impuros, dos pseudo-sábios, dos perturbadores, para atingir a condição de bons na ordem da escala espírita. Porque as recompensas celestiais podemos também traduzi-las por essa hierarquia da escala espírita proposta por Kardec na segunda parte do Livro dos Espíritos, e que hoje estão nos tratos do bom, dos sábios, que arbitram a reencarnação com a missão de produzir elementos que possam curar, que possam trazer benefício para a humanidade. São aqueles espíritos prudentes
que já tem um nível de sabedoria, de maturidade, de conhecimento, de discernimento da lei, mesmo não sendo religioso, espírita ou qualquer uma dessas feições religiosas, mas vivem mediante a lei da consciência, ou como diz o Evangelho no capítulo 17, salvo engano, Lázaro, na consciência do dever para consigo, do dever para com o seu irmão, para com a sociedade, para com Deus. Isso não precisa de títulos religiosos, de estarmos aqui dentro. Se aqui estamos, é porque ainda somos doentes. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E se ora ainda nos encontramos aqui, é porque não temos créditos morais para estarmos à frente liderando, para nos dizermos prudentes e, consequentemente, porque haveremos de ser superiores, que estão lado a lado do Cristo. Imaginem essa cena. E olhe que Ele esteve conosco. E provavelmente eu estive e vocês todos, senão não estaríamos talvez hoje aqui falando dele, do seu lado. Mesmo que apenas do outro lado da orla da praia, do lago de Jaboatão, ouvindo as suas preleções, como bem gosta de dizer a nossa parte, as preleções de Jesus, tentando entender o que aquele homem queria dizer quanto a isso, tentando internalizar qual era a mensagem que ele trazia, porque nem os escolhidos, os pretendentes às recompensas celestiais, entenderam muito bem. Fala-nos, Senhor, desse reino que nós não conhecemos. Acreditava-se que era também um reino material, de títulos, de armas, de guerras, e ele traz como recompensa a entrada desse reino, a vivência do amor, do perdão, do reconciliar-se com seus inimigos, da indulgência para com todos, a benevolência para com os erros alheios, porque aí está o sentido verdadeiro da caridade: benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Alguém faz isso aqui? Inclui nesse alguém aqui? Talvez bem poucos, quase nenhum. Porque a nossa caridade para querermos as recompensas do céu ainda são materiais, ainda são primárias. Eu diria Joana de Ângeles, que não falei dela ainda, do umbigo para baixo. São das sensações, são das energias telúricas da terra, das competições, como já falamos aqui algumas vezes, destituídos do divino em nós. Porque senão, me permitam, apesar das homenagens às mulheres, já não mais precisaríamos ter um dia 8 de março para homenagear mulher nenhuma, mãe nenhuma, pai nenhum estendendo as ideias. Não precisaríamos ter o 25 de dezembro para homenagear o Salvador. Não precisaríamos. Penso eu, não sei se você concorda e os demais, em mundos celestiais, cujas recompensas já são naturais, pelas conquistas daqueles que lá vivem, esses dias não existem. Essas datas não existem. Elas são boas, elas são necessárias, porque quer ou não nos servem de espelhos. Mas não precisaríamos ter 8 de março, porque seria 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, do ano inteiro. Porque enquanto estivermos divididos na questão do sexo, homem e mulher, estamos ainda divididos. Estamos ainda em busca de recompensas, porque se o marido acordou e não diz Feliz Dia da Mulher, vai brigar com ele.
deve ter acontecido com muitos, não? Comigo aconteceu. Devo dizer isso. Ainda bem que Eugênio fez, senão ia passar batido. Apanhei. Não precisaria, porque o nosso nível de recompensa ainda está do umbigo para baixo. Porque nos veríamos todos como irmãos, como espíritos, filhos de Deus. Nos amaríamos, independentemente do título, do rótulo do dia. Porque estamos no exercício, é verdade. Ainda não somos verdadeiramente o que nós encerramos para entender efetivamente as recompensas celestiais, o que diz o Espírito de Verdade de 1862, a mensagem que está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. E ele começa da seguinte forma, me permitam, para não deixar passar batido nos meus últimos 5 minutos. É que eu fico de olho na missa e no padre, viu? Então, ele começa dizendo assim: aproxima-se o tempo. Prestemos atenção quanto à mensagem. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Essas coisas já estão ali. Quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, perceberão. Anuncia-se as horas, isso já tem 1,5 séculos, mas nos nossos dias, atualizando a data, 2021, 2020, já está presente, acontecendo, seja para as penas, seja para os gozos, seja para as recompensas celestiais, sejam para as recompensas materiais. Talvez nunca, em nenhum momento da história da humanidade, vivemos dias como esses, nem mesmo na Idade Média, quando foi preciso trazer Francisco para fazer renascer a Igreja do Senhor, para reconstruir a ideia do amor, da indulgência, da fraternidade proposta por Cristo há 2000 anos passados. Aproxima-se esse tempo. Ditosos serão, continua o Espírito de Verdade, que dizem, e aí não me perguntem se é verdade ou não, mas de acordo com alguns e contrário aos outros, é o próprio Jesus, o Espírito de Verdade, escrevendo: ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo centúplo do que tiverem esperado. 3 vezes mais, 100 vezes mais. E a gente brigando por posições. Olha a mentalidade que ainda nos encontramos. Por títulos. Por quem vai ganhar mais o meu salário? E quem trabalha em RH então, é terrível. Fica olhando quem ganha, nem merece. Aí, ó, não faz nada e ganha essa fortuna, e eu aqui me esforçando. A gente vive olhando a vida dos outros. E já disseram que a tartaruga vive 100 anos porque ela vive só preocupada com ela mesma. E a gente morre de coração, de estômago, de fígado, de suspiro, porque a gente vive preocupado com a vida alheia, quando poderíamos estar investindo o nosso tempo e a nossa melhor qualidade em nós mesmos. Aqueles que estiverem trabalhando com desinteresse, não é apenas trabalhando, porque muitos que disserem os daqui, Senhor, Senhor, incluo, talvez não adentre ao reino dos céus.
porque não tem a recompensa celestial para sair ainda de mundos primários, como ora se encontra a terra. Seremos recambiados, se assim estivermos na condição, para mundos que se assemelhem ao que ora a terra está passando, por provas, por expiações. Está havendo uma transformação, uma hecatombe, uma mudança em todas as áreas. E os vírus estão aí para dizer isso. As doenças, as moléstias, as mortes coletivas, as perdas de todas as ordens estão sacudindo o planeta Terra para nos chamar a atenção quanto ao nosso posicionamento frente ao convite do pai de família que saiu de madrugada a aliciar trabalhadores. Venham trabalhar na minha vinha, venha viver esse momento celestial que nós haveremos de implantar na terra. Mas é preciso merecer. E merecer não significa dizer eu sou espírita, eu acredito na reencarnação, na imortalidade da alma. É preciso muito mais do que isso. É preciso viver a mensagem de Jesus. Mas antes de concluir, ele ainda diz assim: ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos esforços nossos, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a hora. A fim de que o Senhor encontre acabada a obra. Eu queria deixar aqui enquanto questionamento para todos nós. Qual a situação da obra que nós estamos fazendo para que quando o Senhor chegue a encontro? Em que posição? Como é que está a obra do Senhor que nós estamos trabalhando para acabá-la? Já pensaram sobre isso? Já refletiram sobre tal? Queremos todos sermos trabalhadores do Senhor. Mas como é que está a nossa parte nesta obra? Será que Ele vai dizer, bom e fiel servidor, dar-te-ei muito mais? Ou será mau e infiel servidor? Tirarei tudo quanto tens e não mereces. Precisamos, para não ficarmos depois com a sensação de indignação, de frustração, de que fizemos, mas a semelhança daqueles que começaram no primeira hora do dia, não merecemos mais do que aquilo que foi estabelecido pelo Senhor. Para completar e finalizar, agradecendo a todos pela oportunidade do reencontro feliz à casa, que saímos daqui hoje, mediante esse iniciar do novo ano, porque o carnaval acabou recentemente, então vamos começar o ano agora, com essa proposta, de trabalharmos para que ao final deste 2020, cheguemos com a sensação de que fizemos aquilo que deveríamos ter feito para termos não apenas a recompensa material transitória, mas também as recompensas celestiais. E concluindo mais uma vez, para aqueles que não sabem, eu queria convidá-los a conhecerem o nosso canal no YouTube, que chama-se Roteiro Espírita. É um canal que nós postamos as nossas palestras, a exemplo desta que está sendo gravadas, as anteriores que fizemos aqui em outras casas, além de outros companheiros do movimento. Roteiro Espírita. Eu deixei ali na mesa e tenho aqui, se ao final vocês quiserem, poderão pegar, conhecer o canal, se agradar, poderão também se inscrever. Estamos com uma meta agora, até o dia 18 de março, para atingirmos 600 inscritos. Contamos com a ajuda, a colaboração de todos. No mais,
muita paz. Muito obrigado a todos. Ao nosso querido Robson, muito obrigado pela excelente palestra.